noite para você. Boa noite para você que começa agora a nos acompanhar através do Facebook. Boa noite para você que nos acompanha através da Rádio Campo Aberto. Nós queremos saudar a todos com a doce paz de Jesus Cristo e dizer que estamos felizes por poder termos um tempo entre tantas coisas, tantas notícias ruins, tantos desencontros, termos um tempo para aquietarmos o nosso coração, ouvirmos a palavra de Deus, adorarmos a Deus através dos louvores. Nós convidamos você que está aí na sua casa, que estava se preparando para esse momento, você que faz parte da igreja, você que gosta de estar conosco, das programações da igreja, a aquietar o seu coração agora. Se você puder desligar a televisão, se você puder se colocar em uma posição de reverência. Não é porque nós estamos aqui, você na sua casa, que você pode, não precisa ter reverência a esse momento. Desligue o que não precisa ficar ligado, pare de fazer aquilo que você não precisa estar fazendo nesse momento. Você vai ter tempo para fazer. Aliás, estávamos conversando agora há pouco, o que mais temos por esses dias é tempo para fazer as coisas, né? Então, separe esse tempinho para você adorar a Deus junto conosco. Quero convidar você a fazer isso. Vamos entoar uma canção ao nosso Deus, mas antes vamos nos achegar a Ele em oração. Deus querido, eterno Pai, nós nos achegamos ao Senhor nesse momento, nessa noite, por meio de Jesus Cristo. Nós pedimos a Tua bênção sobre esse culto, que será em louvor ao Teu nome, em louvor ao Senhor, em adoração, em ações de graças ao Senhor. Deus, que o Senhor possa visitar de uma maneira presencial, pelos meios de comunicação que nós estamos usando essa noite. Que o Senhor possa visitar, Deus, as pessoas que estão conectadas conosco, aquelas que durante essa semana também irão cultuar, irão rever esse momento de palavra, de ministração, de adoração. Que o Senhor possa abençoar cada família que recebe da Tua palavra dessa noite. Recebe, Deus, esse louvor que vai ser entoado agora, para a glória, honra e louvor do Teu santo e bendito nome. Espírito Santo, usa essa canção, ó Deus, para trazer paz ao coração daqueles que estão aflitos, daqueles que estão temerosos, preocupados. A Tua palavra nos garante que não dorme o guarda de Israel, aquele que nos cuida, aquele que nos protege, aquele que zela por nós. Assim nós oramos, ó Deus, em nome de Jesus. Quando eu sinto a lágrima descer, me sinto fraco pra me dizer. No meu coração eu carrego um vazio do tamanho de você. Me sinto perdido mesmo na multidão. O mundo quer aplausos, tu só quer meu coração. Estou abraçado, mas me sinto só. Em meio a tantos não passamos de pó. Poeira em meio a nada, mas eu sei que só preciso de você. E eu sei que eu não preciso entender, mas que eu preciso aprender, confiar, pois mesmo que eu tente, não saberia explicar, não saberia explicar.
Eu te amo, Deus. Senhor, nós declaramos nessa noite o nosso amor pelo Senhor. Como o apóstolo Paulo disse, o que poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus? Será a morte, serão as lutas, as perseguições, as dificuldades. Nada, Deus, nem mesmo a morte pôde separar Jesus de nós. Ele voltou, ele disse que voltaria e voltou. E ele foi preparar lugar. E disse que onde ele estaria, um dia nós estaríamos também. Mas ele não nos deixou só, ele enviou o seu Espírito, o Espírito da verdade, o Consolador, aquele que estaria conosco, que nos guiaria sobre toda a verdade. E ele nos convenceria do pecado, da justiça e do juízo. Santo Espírito de Deus, nesse tempo que nós estamos enfrentando tantas dificuldades, são tantas vozes, Senhor, são tantas coisas sendo ditas, mas nós preferimos ficar com a Tua palavra, nós preferimos, ó Deus, ouvir o Senhor, nós preferimos, ó Deus, confiar no Senhor, acreditar no Senhor, saber que lá no Salmo 91 o Senhor faz promessas tremendas para o Teu povo, que peste nenhuma chegaria à nossa casa, que 1000 seriam atingidos do nosso lado, 10.000 à nossa direita, mas nós não seríamos atingidos, porque o Senhor é nosso escudo e broquel, o Senhor é nosso socorro bem presente na hora da angústia. O Espírito Santo de Deus, nós pedimos a Tua presença, Senhor, nessa noite, que o Senhor possa tocar os corações daqueles, ó Deus, que estão conectados conosco, estão nos ouvindo, Pai, que o Senhor possa não visitar, mas fazer morada, Deus, em cada vida. E nessa noite, Deus, trazer a paz do Senhor, a Tua paz que excede todo entendimento e compreensão humana, seja sobre nós nessa noite. É o que nós te pedimos, Deus, em nome de Jesus.
Aleluia. Nós te adoramos, Senhor. Nós reconhecemos, Jesus, a tua grandeza. Sê conosco, continua conosco. Continua a falar através da tua palavra. Continua a ministrar os nossos corações. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Que bom poder nos encontrar, né? Que bom poder fazer parte aí da sua casa, desse momento de culto na sua vida, poder, como eu já disse, em meio a tantas situações adversas, né? Poder compartilhar uma palavra de esperança com você. Eu quero orar, eu quero louvar a Deus pela vida das pessoas que têm durante a semana, têm trazido até a igreja as suas ofertas, os seus dízimos, né? Eu sei que é um tempo difícil para todo mundo, mas a vida não para, não pode parar. E não deve parar, né? As nossas contas continuam precisando ser pagas e nós também precisamos continuar sendo fiéis a Deus. E durante a semana as pessoas têm vindo até a igreja e têm deixado aqui os seus dízimos, as suas ofertas. E nesse momento eu quero orar, consagrando a Deus, tá bom? Orar. Senhor Deus, no nome de Jesus, eu quero pedir a bênção do Senhor sobre todos aqueles, ó Deus, que mesmo em face desse tempo difícil, têm escolhido a boa parte, que é ser fiel ao Senhor, honrando o Senhor com seus dízimos e com as suas ofertas alçadas. Nós consagramos ao Senhor todo o recurso que tem sido depositado ao longo dessa semana, todo o recurso que ainda por esses dias, ó Deus, será deixado no altar como uma oferta de gratidão, como uma resposta ao teu chamado de fidelidade para nós. Que o Senhor abra as janelas do céu, abençoe o teu povo, ó Deus, que mesmo em tempos de crise, eles possam prosperar. A tua palavra nos diz que aqueles que são fiéis ao Senhor são como árvores plantadas à beira de ribeiros, que mesmo na estação imprópria, continuam a dar frutos. Que o Senhor abençoe, repreenda o devorador, que o Senhor entre com provisão na vida do teu povo, Pai. É o que nós te pedimos e te agradecemos no nome de Jesus. Amém. Bom, gente, eu quero compartilhar uma palavra com vocês, mas antes eu quero deixar um recadinho para vocês, né? Nós ainda seguiremos com o nosso culto desse jeito. Como eu tenho dito aqui, a gente não está convidando vocês para virem para a igreja, mas está convidando vocês a participarem do culto, né? Nós cultuamos a Deus aqui, cultuamos a Deus em nossa casa, cultuamos a Deus através do rádio. Eu creio que, em nome de Jesus, esse tempo logo vai passar, mas enquanto ele insiste e persiste, eu quero convidar você a separar esses dias, como se você estivesse vindo aqui, separar esse tempo, como se você estivesse fazendo para vir à igreja, né? Porque a igreja é o lugar onde dois ou mais se reúnem em nome de Jesus, ali se torna um lugar onde ele se faz presente. Então a sua casa pode se tornar uma igreja, um lugar de adoração a Deus nesse tempo, tá bom? Especialmente ao pessoal do grupo de risco, esses a gente faz um convite contrário. Por favor, não venham para a igreja, tá bom? A gente sabe que a vontade de abraçar, né, de estar junto, de ver, é grande, mas a gente precisa respeitar esse tempo aí, que eu creio que logo vai passar também. E eu estava conversando com o pessoal aqui, antes de começar o culto, eu me lembro das primeiras pregações que eu fiz. A igreja era assim, vazia, né? Eu pregava, as primeiras pregações minhas foram na fazenda. Eu pregava para os bezerros, para os cavalos, eu pregava para os animais, né? E dali Deus me levou a pregar por muitos lugares e para muita gente. Mas eu estou lembrando desse tempo, né? Mas eu sei que você aí do outro lado está nos acompanhando e vai receber a palavra de Deus nessa noite, tá bom? Nós vamos ler um texto um pouquinho extenso, mas nós vamos ler todo ele. Como eu digo, a palavra de Deus é sempre mais importante do que aquilo que o pregador tem a dizer, por isso não devemos ter preguiça
de ler a palavra de Deus. O livro de Mateus, capítulo 24, do verso 1 ao verso 31. Mateus, capítulo 24, do verso 1 ao verso 31. Vamos ler. Diz assim a palavra de Deus. Tendo Jesus saído do templo, ia se retirando, quando se aproximaram dele os seus discípulos, para lhe mostrar as construções do templo. Ele, porém, lhes disse: vedes tudo isso? Em verdade vos digo, que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. No Monte das Oliveiras, achava-se Jesus assentado, quando se aproximaram dele os discípulos, e em particular lhe pediram: dize-nos quando sucederão essas coisas, e que sinal haverá da tua vinda na consumação dos séculos. E ele lhes respondeu: vede que ninguém vos engane, porquanto virão muitos em meu nome, dizendo: eu sou Cristo, e enganarão a muitos. E certamente vocês ouvirão falar de guerras e de rumores de guerra. Não se assustem, porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, haverá fomes e terremotos em vários lugares. Porém, tudo isso é o princípio das dores. Então sereis atribulados, vos matarão, sereis odiados pelas nações por causa do meu nome. Nesse tempo, muitos hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Levantar-se-ão muitos falsos profetas, enganarão a muitos, e por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. E será pregado este evangelho por todo o mundo, por testemunho a todas as nações. Agora, vamos lá para o verso 29, o finalzinho, esse período da grande tribulação ali, eu vou deixar para ler depois, né? Lá no finalzinho, o verso 29 ao 31 diz assim: logo em seguida a tribulação daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará sua claridade e as estrelas cairão do firmamento, e os poderes dos céus serão abalados. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e muita glória. E ele enviará os seus anjos com grande clamor de trombeta, os quais reunirão os seus escolhidos dos quatro ventos, de uma a outra extremidade do céu. Amém? Essa é a palavra de Deus para nossa meditação essa noite. É uma palavra que, quando a gente olha para ela, ela dá medo. Algumas pessoas dizem para mim: pastor, eu não leio o Apocalipse, porque o livro do Apocalipse deixa a gente com medo, né? O livro do Apocalipse assusta a gente. Não, a Bíblia é um livro que fala a verdade. Do começo ao fim, ela conta como vai ser a história. E existem as partes fáceis, boas, existem as difíceis e as que não são tão boas assim, né? Mas a Bíblia, ela deixa... É como quando você compra um carro e acontece um problema nesse carro e você vai lá no porta-luvas dele, abre e lá dentro tem um manual. Naquele manual, ele fala sobre todo o funcionamento do carro. A Bíblia é esse manual, é esse livro que, ao nos criar, ao nos formar, Deus deixou, né? E deixou escrito como seriam as coisas na nossa caminhada, no período da nossa vida, da nossa existência. E esse texto que eu li, ele na teologia, existem alguns segmentos na teologia, né? E um deles chama-se escatologia. Escatologia é o estudo dos sinais dos fins dos tempos. Eu não sou muito, admito para vocês, que não sou muito devoto ao estudo escatológico. Eu gosto mais de um estudo bíblico, em outras
direções e outros aspectos, né? Mas eu também não posso ignorar a questão escatológica, especialmente algumas recomendações que saem desse texto aqui para nós. Eu vejo, aliás, eu leio, né? Hoje a gente lê mais do que ouve, do que vê. Tem tanta gente falando tanta coisa que a gente não sabe mais em quem acreditar. A gente não sabe mais quem está falando a verdade. Por isso que em oração eu disse que nós precisamos ficar com a palavra de Deus. Entre tudo isso que está sendo dito, entre o povo que pensa assim, um povo que pensa assado, um povo que é de um lado, um povo que é de outro lado, entre o que diz isso, o que diz aquilo, nós devemos ficar com a palavra de Deus. Ela tem que ser o norte para a nossa vida. E no meio dessas muitas vozes, a gente percebe o pânico se espalhando, o medo se espalhando. As pessoas estão com medo. As pessoas estão com medo, né? E aí a gente vê a mídia enfatizando e botando medo. Eu não estou dizendo que a gente deve ficar tranquilo, em paz, e dizer que tudo isso é bobagem. Não. O medo, ele é saudável. O medo me impede de cometer loucuras. Mas o medo, quando se torna pânico, ele deixa de ser saudável. É comprovado que uma pessoa em pânico, ela não raciocina bem, ela não reage bem. Uma pessoa em pânico, ela não sabe tomar decisões corretas. Provavelmente, uma decisão tomada debaixo de um pânico, ela vai ser uma decisão errada, vai te levar para o caminho errado, né? É comprovado também que uma pessoa, quando ela está debaixo de uma síndrome de pânico, ela abaixa a sua imunidade, ela fica mais vulnerável, suscetível, né, às doenças psicossomáticas, né? As coisas vão somatizando e ela acaba adoecendo. Nós estamos diante de um tempo difícil, mas a gente não precisa ter medo, porque Jesus já nos advertiu que esse tempo chegaria. Para nós cristãos, e quando eu digo cristãos, eu não estou falando para nós metodistas apenas, eu estou dizendo para nós que temos Jesus Cristo na nossa vida, é uma alegria poder ver cada palavra de Jesus se cumprindo, cada palavra desse texto profético, né? O tema ali desse capítulo 24 é o sermão profético de Jesus. Gente, nós devemos ficar felizes e alegres por sabermos que cada palavra de Jesus está se cumprindo. Tudo que ele disse, tudo que ele prometeu, cada vírgula, passarão céus e terra, mas a palavra de Deus não passará. Tudo que Jesus predisse aos seus discípulos está se cumprindo já há algum tempo. Já há alguns anos, né? As palavras de Jesus vêm se cumprindo. E a gente deve então se alegrar com isso. Como que eu posso me alegrar diante de um cenário como esse? Você deve estar se perguntando assim, né? Pastor, como que eu posso ficar feliz em saber que essas coisas vão acontecer? E quando elas estiverem acontecendo, né, o verso 7, por exemplo, o verso 6 diz assim: certamente ouvireis falar de guerra e rumores de guerra. Vede que não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer. É necessário que essas coisas aconteçam, porque elas confirmam a palavra de Jesus. Elas confirmam a obra de Jesus. Elas dão a nós, cristãos, a certeza de que o nosso Deus está vivo, está às portas, está em pé, está trabalhando por nós. É necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim, né? Vou pedir para a Vanessa projetar, por favor, o versículo 6 para nós ali. Vocês vão ouvir falar de guerras e rumores de guerras. Vede, não se assustem, porque é necessário isso acontecer, mas ainda não é o fim. Se levantarão nação contra nação, vocês serão atribulados, serão odiados, perseguidos por causa do meu nome, muitos vão se escandalizar, irão trair, odiar uns aos outros, levantar-se-ão falsos profetas, enganarão muita gente,
E o verso 12 diz assim: e por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Esse para mim é o sinal mais presente e mais iminente da volta de Jesus Cristo. De tudo que ele disse, de pestes, terremotos, de guerras, de rumores de guerras, de nações se levantando contra as nações, esse versículo que diz que o amor se esfriará de muitos, que marca. Nós estamos vendo um tempo onde esse Covid-19, ele é só o estopim de algo que já está guardado dentro do coração de muita gente. O que a gente vê de briga, o que a gente vê de pessoas usando desse momento para se beneficiarem, né? Esses dias eu vi uma reportagem, o álcool gel custa em média, antes desse furdunço aí, custava aí 7, 8 reais. A gente vê gente vendendo isso a 30, a 40 reais quando tem. Fala a verdade, irmãos. Usar um tempo como esse para se beneficiar, esse coração já perdeu o amor, já se esfriou há muito tempo. Você vê as pessoas usando esse tempo para fazerem política, um tempo de sofrimento, de dor. A gente vê pessoas se degladiando, brigando, se tornando inimigas umas das outras, por defenderem posições simplistas e políticas. Sabe o que é isso? O amor se esfriou do coração dessa galera, né? Aonde está a essência do cristianismo, que é o entregar-se, doar-se, que é o amar o seu próximo como a si mesmo. Esse Covid-19 vai passar. Não é do meu tempo, mas a gente conhece pela história quantas situações como essa já passaram. A peste negra do tempo de Lutero, a peste espanhola, né? A gripe suína, a vaca louca, o H1N1, a influenza e por aí segue, né? Os palmeirenses também foram uma peste que se espalharam, mas estão diminuindo, graças a Deus, né? Todas essas situações difíceis se passaram e elas vão continuar acontecendo, elas vão continuar existindo. Quando descobrirem a cura para o Covid-19, vai vir o Covid-20, o 21 e assim por diante. Essas situações sempre vão acontecer, mas o que marca esse momento, da volta de Jesus Cristo, verso 12, por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Graças a Deus por essa palavrinha no meio desse versículo. O amor se esfriará de quase todos. É uma escolha nossa. Nós podemos fazer parte da galera que está ali no quase. A gente quase perdeu a fé em Deus. A gente quase perdeu a fé na humanidade. A gente quase desacreditou nas pessoas. Mas foi quase. Mas a gente se manteve fiel, firme, devoto a Deus, dedicado ao Senhor, amando as pessoas, sendo altruísta, que é o que o mundo precisa hoje. Deixa eu falar uma coisa para você que está nos ouvindo, você que está nos vendo. Não seja um emissário de más notícias. Tem gente compartilhando notícias sem saber, botando pânico na cabeça das pessoas, né? Vê lá uma coisa no jornal ou no Facebook, ou ouve alguém dizendo, né? E já sai publicando lá, caso confirmado. Às vezes são suspeitas ainda, não foram testados para saber, não foram confirmados para saber. A palavra evangelho significa boa nova, boa notícia. Sabe o nosso nome? Evangélicos, porque somos aqueles que propagam e espalham as boas notícias. E qual é a boa notícia para esse momento? É que há esperança. A boa notícia para esse momento é Jesus Cristo.
E é isso que nós precisamos espalhar, é isso que o mundo está esperando de nós, é isso que as pessoas aí fora estão esperando de nós. As pessoas que estão trancadas nas suas casas com medo de botar a cara na rua. Eles precisam que nós digamos para eles, não sermos irresponsáveis, dizer, sai da sua casa que não está acontecendo nada. Não é isso que eu estou dizendo. Mas nós precisamos levar uma mensagem de esperança para essas pessoas. Que a esperança é Jesus. Jesus predisse que isso ia acontecer e está acontecendo. Mas isso só precede. Ele diz assim, quando essas coisas acontecerem, são o princípio das dores, ainda não é o fim. A coisa está começando a esquentar. Vai piorar um pouco mais ainda vai complicar mais, muitas coisas ainda hão de acontecer. Mas lá no finalzinho, né, diz assim, verso 30, então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, todos os povos se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e muita glória. Com poder e muita glória. Mas não era esse verso que eu queria ler, é o 14, que diz assim, então será pregado este evangelho do reino por todo mundo, para testemunha a todas as nações. Então virá o fim. Quando todas as nações, quando todos os povos, tribos, de línguas diferentes e nações ouvirem falar de Jesus, então chegará o fim. Por que esse verso 14 é importante? Porque todos nós teremos a oportunidade de termos ouvido Jesus. Todos nós vamos ter ouvido que Jesus é o caminho que nos conduz de volta para casa. Ninguém vai poder dizer, não, eu não tive a oportunidade de conhecer Jesus. Hoje, a gente, às vezes dá até um pouquinho de nervo na gente, né? Você liga o rádio, você liga a TV, sintoniza a TV, você vai para as redes sociais, o que tem de culto sendo, o que tem de mensagem, o que tem de pregação, o que tem de evangelismo sendo propagado por essas mídias hoje, né? Não tem mais desculpa. Não tem como a gente dizer que a gente não ouviu de Jesus, que a gente não teve a nossa oportunidade. Talvez você que esteja aí nos acompanhando nesse momento está tendo a oportunidade de ouvir sobre Jesus Cristo e saber que Ele é a nossa esperança, a nossa certeza, e que Ele faz uma promessa, né, nos versos finais, que Ele voltará para buscar os seus escolhidos dos quatro ventos. Isso significa de todos os continentes do mundo. O fim vai ser um dia glorioso. Aquele Jesus que nasceu como cordeiro mudo, levado ao matador, não abriu a boca para morrer. Ele não voltará desse jeito. Ele voltará glorioso. Ele voltará com os seus anjos, cercado de glória e majestade, triunfante sobre a morte. Irmãos, quando eu vejo esses sinais acontecendo, embora essa parte do amor se esfriando do coração de muitos, mas eu fico esperançoso, porque eu sei em quem tenho crido. Nós sabemos em quem nós temos crido, e vai valer a pena. No dia do nosso encontro com o Senhor vai valer a pena. Por isso, esses sinais precisam acontecer, para testemunho, para que as pessoas saibam, acreditem em Jesus. Nós não tivemos o privilégio de viver nos tempos de Jesus, a gente não o conheceu, não viu a sua morte e ressurreição, mas nós temos a sua palavra, que é norteadora para todos nós, a sua palavra que está sendo cumprida, vírgula após vírgula, dia após dia, e ela é a certeza que Jesus virá nos buscar. Os últimos versos, né, o verso 30, assim, aparecerá então no céu o sinal do Filho do Homem,
todos os povos se lamentarão e verão o Filho do Homem. Eu me lembro, no começo desse ano aí, né, o escárnio que fizeram de Jesus Cristo no carnaval, essa festa da carne, o escárnio que fazem de Jesus Cristo, né? Você acompanhou ano passado, um período turbulento, a zombaria que tem sido feita sobre Jesus Cristo. E muita gente se levanta como exegeta, defensor, né? Jesus não precisa que a gente o defenda. Ele não precisa que a gente brigue por ele. Ele não precisa que a gente morra por ele. Ele já fez isso. Ele se defende sozinho. Ou você acha que tudo isso que está acontecendo hoje é que a gente deu azar? A gente deu azar porque alguém comeu um bicho que tinha um vírus. Você consegue acreditar nisso? Se você acredita nisso, você tem muito mais fé que eu. Isso é Deus visitando a humanidade. Isso é Deus visitando a terra. Isso é Deus dizendo: olha, gente, vocês estão num caminho torto, vocês estão num caminho errado. Essa é a ira de Deus falando para nós: vocês estão caminhando por um caminho errado, voltem, se arrependam enquanto é tempo. Nos dias de Noé, as águas do dilúvio, as águas da fúria de Deus inundaram toda a terra e não sobrou ninguém a não ser Noé e a sua família, que foram preservados dentro da arca. Irmãos, Deus é fiel. Esse é um dos versículos mais usados em para-choque de caminhão. Deus é fiel, né? E Ele é fiel. Mas ninguém termina esse versículo. Tem uma vírgula. Deus é fiel, vírgula, e justo. Deus é fiel e justo. E a sua justiça virá sobre nós em algum momento. Em tempos como esse, Deus não está nos punindo, Deus não está matando ninguém, mas Deus precisa mostrar para a gente que a gente está caminhando para um caminho de morte e destruição. O que fizeram, né, com os símbolos religiosos há um tempo atrás foi vergonhoso. Esses tempos, uma companhia de teatro fez uma peça final de ano com um Jesus gay, com discípulos embriagados. Ah, mas não dá nada, é arte. Está aí o resultado da arte. Nós estamos vendo o que isso está provocando. Irmãos, o céu é um lugar de reação. Se nós enviamos louvor e adoração, a glória de Deus desce sobre nós. Mas se nós enviamos maldade e pecado, a ira de Deus também desce sobre nós. É tempo da igreja, é tempo de nós, é tempo do povo se voltar para o Senhor, se arrepender. Eu gosto muito do versículo, de um verso que diz em 2 Crônicas 7:14: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. A nossa terra está doente. A nossa terra está doente. E nós precisamos de uma intervenção divina. Eu acredito, irmãos, na ciência. Deus capacitou homens. Eu acredito na capacidade do ser humano de lidar com muitos males que têm acontecido. Mas nós precisamos de uma intervenção divina na terra. Nós precisamos que Deus visite a nossa nação, nós precisamos que Deus visite o nosso estado, que Deus visite o nosso país, que Deus visite o mundo, a nossa cidade, que nos visite, para que a gente se volte para o Senhor. Isso nada mais é, esse tempo nada mais é, irmãos, do que Deus nos lembrando de que Jesus vai voltar para nos buscar.
e nós nos encontraremos com Ele no céu. O verso 31 diz assim: então Ele enviará os seus anjos com grande clangor de trombeta, os quais reunirão os seus escolhidos. Os quais reunirão os seus escolhidos. Esse dia vai ser magnífico. Tem muita gente que está esperando essa volta de Jesus. Tem muita gente que está dizendo assim, mas isso já foi dito há 2000 anos, que Jesus ia voltar e não voltou. Essa volta de Jesus, alguns de nós ainda seremos pegos encarnados. Outros de nós já terão morrido. Então, essa volta de Jesus, ela pode acontecer a qualquer momento para um de nós. Nós podemos perder essa vida. E aí não tem outra oportunidade. Nós só temos essa vida. Só temos esse momento. Só temos o hoje para a gente viver. Por isso Deus está dizendo, olha, prestem atenção no que vocês estão fazendo. Olha para a minha palavra. Olha o que o meu filho deixou como sinal dos últimos dias, dos últimos tempos, né? Como eu disse, um dos sinais aqui que o evangelho seria pregado como testemunho para todos os povos, tribos, línguas e nações. Irmãos, o evangelho tem entrado em lugares onde ele não entrava antes. Existe no mapa mundi uma janela chamada 3060. São os países comunistas, são os países de maior resistência ao evangelho. E a Bíblia tem chegado lá, a palavra de Deus tem chegado lá. O evangelho tem sido pregado para todos os povos. Ainda há muita gente a ser alcançada, mas o evangelho está alcançando esse povo. Jesus disse que lá nos últimos dias ele voltaria e reuniria os seus escolhidos dos 4 ventos, de todas as extremidades do mundo. Jesus nos reuniria e nos levaria de volta para casa. Eu não sei como você está vendo esse momento. Eu não sei como você está lidando com esse momento. Esse é o momento da gente dar testemunho de Jesus. Esse é o momento de nós darmos uma palavra de incentivo e de ânimo às pessoas. Esse é o momento em que, se a gente não tem certeza do que falar, fica quieto. Esse é o momento de nós nos voltarmos ao Senhor. Verdadeiramente nos voltarmos ao Senhor. É só isso que Ele espera de nós. É isso que Ele quer de nós. É isso que Ele deseja de nós como povo seu. E esse é o pedido que eu faço para cada um de vocês. Que nós nos voltemos ao Senhor. Os sinais estão aí. Estão às portas, né? Todos eles estão cumpridos, se cumprindo, se intensificando, para que a gente saiba que nenhuma das palavras que Jesus disse cairão por terra. A Vanessa vai estar colocando uma música, e durante essa canção, eu quero que você se coloque diante da presença de Deus. Se você puder aquietar o seu coração nesse momento, se colocar numa posição aí, que você possa se concentrar nessa música, fechar os seus olhos, a menos que você esteja ouvindo pelo rádio, dirigindo, daí não fecha não, continue com os olhos abertos, tá bom? Mas se você puder agora se colocar diante da presença de Deus, faça isso e preste atenção na letra dessa canção. Depois que ela for cantada, nós vamos ter um tempo de oração. De descanso em ti, há um lugar de refrigério em ti, há um lugar onde a verdade reina. Esse lugar é no Senhor.
temor não me ingesse. Há um lugar que quando se perde é que se ganha. Esse lugar é no Senhor. 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 Esse lugar é no Senhor Jesus, essa música fala tanta verdade ao nosso coração. É um lugar onde nós encontramos alívio, descanso. É um lugar onde nós encontramos paz em meio a essa guerra. Esse lugar é no Senhor. Somos orientados a nos refugiar nos nossos lares. E é prudente fazermos isso nesse tempo. Somos orientados a nos refugiarmos, ó Deus, de tantas formas. Mas precisamos encontrar esconderijo no Senhor. A Bíblia diz que aquele que descansa à sombra do Altíssimo, aquele que repousa à sombra do Altíssimo, descansará sobre o poder do Deus onipotente. A sua onipotência, ou seja, o seu poder supremo, que nos garante, ó Deus, proteção, livramento, que nos garante vida, que nos garante paz, a paz que excede todo o entendimento humano. Deus, eu sei que junto conosco aqui existem centenas, milhares, milhões de pessoas orando, buscando a tua face nessa noite. Junto conosco, através da Rádio Campo Aberto, através do Facebook, existem pessoas, ó Deus, que estão com sinceridade de coração se voltando ao Senhor, buscando a tua face, buscando descanso no Senhor. Deus, é um tempo difícil, é um tempo de incertezas, de medo, mas não permita, Deus, que o pânico tome conta do nosso coração. Como o capítulo 6 do livro de Isaías diz, no ano da morte do rei Uzias, Isaías diz, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. No tempo de caos, Isaías manteve os seus olhos firmes no Senhor. E o Senhor continuava inabalável, assentado sobre o seu trono de glória. O Senhor não perdeu o controle em momento algum da história e jamais perderá, pois o Senhor é todo poderoso. Deus, enquanto alguns escolhem olhar para o caos, nós escolhemos olhar para o Senhor. Nós escolhemos, ó Deus, nos alegrar, porque cada palavra desse livro está se cumprindo, cada palavra, cada promessa contida nesse livro, que é o nosso
guia, que é o nosso manual de existência, está se cumprindo. E nós estamos nos preparando para nos encontrarmos com o Senhor. Nós estamos nos preparando, ó Deus. A nossa vida está sendo organizada para morar no céu. Tira de nós, tira daqueles, ó Deus, que estão passando por períodos de dificuldade, sejam elas emocionais, sejam elas financeiras, sejam elas de saúde, Deus. Nós oramos pelo teu povo, nós oramos por nós. Deus, tem misericórdia de nós. Nós confessamos, ó Deus, que temos te abandonado, nós admitimos, ó Deus, que voltamos as costas para o Senhor em alguns momentos. Nós nos envergonhamos, ó Deus, do que temos feito com o Senhor aqui na terra. Nós te pedimos, ó Deus, nos perdoa. Tem misericórdia de nós. Olha para a nossa nação, olha para a nossa terra. Olha para essa pandemia que estamos vivendo, ó Deus. Entra com providência, entra com intervenção divina. Nós confiamos na ciência, mas nós confiamos no Senhor. Sabemos que através da ciência ou através de uma intervenção sobrenatural, o Senhor pode reverter esse cenário. Se nós nos voltarmos ao Senhor com arrependimento e oração, o Senhor ouve, perdoa e sara a nossa terra. Esse é o nosso desejo, esse é o nosso pedido, essa é a nossa oração nessa noite, Deus. Aliado aos milhares de irmãos espalhados sobre a terra, nós estamos buscando a tua face, estamos admitindo, ó Deus, que temos trocado o Senhor por moedas, por lentilha, mas nós nos voltamos ao Senhor. Nos voltamos, ó Deus, ao Senhor nessa noite em arrependimento verdadeiro, genuíno e sincero, pedindo o teu socorro, pedindo um milagre, uma intervenção do Senhor. Deus, as pessoas que estão passando por tempos de enfermidades, Pai, as pessoas que foram acometidas por esse vírus, Deus, as pessoas que ainda vão ser acometidas por esse vírus, Pai, nós queremos profetizar milagres acontecendo. Eu me lembro, ó Deus, de há muitos anos atrás, quando eu ouvia coisas sendo ditas que um dia aconteceriam na terra. Hoje eu estou vivenciando cada uma delas. Palavras que antes pareciam impossíveis de serem levadas a sério, hoje estão se cumprindo uma a uma. O Senhor tem reforçado dia a dia, Deus, a certeza de que a tua palavra não passará. Céus e terra passarão, mas a tua palavra não passará. Espírito Santo de Deus, visita cada lar, visita cada família, cada pessoa que nesse momento, ó Deus, se volta para o Senhor. Traz consolo, traz paz, traz alívio, tira todo esse medo, todo esse pânico. Deus, como igreja, nós tomamos autoridade porque a tua palavra nos garante que as portas do inferno não prevaleceriam contra a tua igreja. E nós repreendemos, ó Deus, esse espírito que tem intimidado a nossa nação. Nós repreendemos, ó Deus, esse espírito que tem se levantado, essa potestade que tem se levantado, Deus, para nos intimidar, para deixar o teu povo com medo, para se acovardar, Senhor. Em nome do Senhor Jesus Cristo, nós tomamos a autoridade que o Senhor deu para a igreja e nós pedimos a Deus, repreenda, Deus, repreenda do nosso meio todo esse espírito de pânico, de medo, de pavor que tem se espalhado sobre a nossa nação. A Deus, devolve os sorrisos às famílias, devolve, Deus, o brilho no olhar de esperança aos jovens, devolve, Deus, a alegria daqueles que já estão numa idade mais avançada, devolve a esperança para aqueles que estão na faculdade, para aqueles que estão projetando a sua vida. Oh Espírito Santo, só o Senhor pode fazer isso. Nós nos voltamos ao Senhor em oração, como igreja, como povo do Senhor, e crendo, nós afirmamos tudo isso pelo poder do nome de Jesus Cristo. Amém. Amém.
Amém. Graças a Deus. Que bom. Que bom poder compartilhar uma palavra como essa, num tempo desse, com cada um de vocês. Que Deus possa abençoar a vida de vocês, a família de vocês, a semana de vocês, o trabalho, a casa de vocês, né? Ou o que sobrou da casa, porque a galera trancada nesse tempo, não é verdade? O que sobrou da casa, que Deus abençoe. E não se esqueça, as nossas programações estão no Facebook da igreja, estão no site da igreja. Se você precisar de alguma coisa, nós estamos sempre aqui, a igreja está sempre aberta, estamos sempre aqui para te ajudar, para trazer uma palavra de conforto, fazer uma oração com você. Se você precisa de alguma coisa, nos procure, tá bom? Deus abençoe você. Até domingo às 19h30, no mesmo Vaticanal. Deus abençoe você. Recebe a bênção. E que o amor de Deus, a graça de Jesus, a força, o consolo e poder do Deus e Espírito Santo seja com todo o povo de Deus que se reúne sobre a terra, hoje e sempre. E nós dizemos amém. Deus abençoe. Uma boa semana para todo mundo.